data certa, entendeu? Ou a plural está recebendo esse dinheiro e não está pagando os funcionários da data certa, entendeu? E se, quando a plural atrasa, se ela paga juro? Ou se ela recebe juro quando a prefeitura atrasa? Isso é uma pergunta. E a outra, eu acho que aí seria para o membro do executivo, que uma forma de moralizar mais essa situação da saúde seria uma máquina para os médicos bater o dedo lá, que a gente recebe aqui reclamação que nem todo dia tem os 8 médicos que seriam de contrato, e os funcionários usarem crachá, para as pessoas saberem quem trabalha ou não no ano. Então são essas questões que eu queria falar com você. Então, vou responder, eu vou começar até pela minha justificativa no início. Eu iniciei explicando que nós éramos uma organização não governamental e que pautávamos nossa atuação dentro do novo marco do terceiro setor, que é o que rege a legislação pertinente às organizações sociais. Dentro deste contexto, mesmo que tenhamos dinheiro em caixa referente a outros municípios, por lei, nós não podemos fazer nenhum tipo de remanejamento. Nós, então, dentro do município de Peruíbe, temos que utilizar integralmente o recurso advindo do município. Então, o que acontece? Se há algum atraso no repasse por motivos N, que não cabe a nós aqui discutirmos até da arrecadação, de tudo isso que vem assolando todo o Brasil, mas enfim, que não é o horário, o momento da discussão, se nós temos algum tipo de atraso nesse repasse, nós não temos como remanejar esse recurso. Porque o que acontece? Por sermos uma organização sem fins lucrativos, a gente não tem o lucro. Então, o nosso fim de caixa, nosso fluxo de caixa, para dentro desses contratos, principalmente do de gestão, ele fica restrito ao que a gente recebe. Então, a senhora quer dizer que a prefeitura não vem pagando na data certa? Na verdade, a partir de março para abril, começaram a ocorrer alguns atrasos. Dessa vez acabou acumulando, não muito extensos, mas você atrasa 5 de um, 10 do outro, daí tem uma burocracia até a apresentação da nota, a realização da medição. Enfim, você tem uma burocracia interna dentro de um trâmite de nota fiscal e de pagamento. Doutora, falando em relação ao por favor, governo, não, você perguntou para o governo. Não, a segunda pergunta. Tá bom. Essa aí eu perguntei para ela, eu quero saber quem está atrasando, porque a gente recebe reclamação aqui. Sim, agora, entendeu? A gente é Justamente pintado da na parte rua. do governo. Tá, eu da parte do governo seria o dedo e o crachá, exigir isso da empresa, porque você tem um contrato com a empresa. então eu vou deixar o repasse, O repasse então, do para recurso o esclarecimento para o executivo, que eu acho Por que favor. compete muito mais a eles. Então eu vou voltar ao crachá e a identificação e do cartão de ponto. O que acontece? Desde o dia 5, apenas agora de julho, nós assumimos com um contrato de gestão com o município de Peruíbe. Até então, nós entramos aqui no município com um contrato a título precário, que tem, se não me engano, já advogados aqui, que foi um contrato emergencial. E que, no decorrer do período, ele acabou se arrastando. Então, na verdade, nós viemos para estar cobrindo uma lacuna deixada pela administração anterior, certo? Que rompeu um contrato com outra organização, que nem me recordo o nome, e que no dia, a partir do dia que assumiram, no dia 2 de janeiro, havia uma lacuna enorme de profissionais e de gerência dentro da unidade. E que não havia, dentro desse contexto, pessoal no município suficiente para estar fazendo esse gerenciamento. Dentro de um processo comum, fomos contratados em caráter emergencial por um contrato de 30 dias. Dentro desse contexto da situação que o município se encontrou, até um procedimento licitatório, enfim, que daí eu acho melhor perguntar diretamente ao executivo, que não cabe a nós responder, esse contrato foi se arrastando por mais 30, por mais 30, por mais 30, dentro dos limites legais, mas não sem perder o caráter da precariedade do contrato. Então, eu responderia aí a questão dos crachás, a questão da uniformização, porque foi dado uma prioridade, inclusive, na unidade, que apesar de estar muito bonita, ela não estava com estrutura física suficiente para atender a população. Que chegou no início de 300 e poucos atendimentos, chegamos a efetuar mais de 800, quase 900 atendimentos dia, num calor de quase 40 graus, que lá dentro os nossos funcionários não aguentavam ficar. Certo? Então foi dado prioridade a alguns elementos que seriam essenciais para atender a demanda da população, pelo menos no quesito de
eles conseguirem serem atendidos, porque os nossos profissionais já não estavam mais conseguindo atender a população, que foi a priorização da climatização. E outras prioridades que foram surgindo, que no decorrer do período foram surgindo justamente por conta dessa prorrogação. Ah, então vai ser mais 30, então vai ser mais 30, então vai ser mais 30, certo? Agora, a partir de agora, com um trâmite concluído, um contrato efetivo, sem precariedade alguma, com um prazo pré-estabelecido, os nossos funcionários dentro de 30 dias estarão todos devidamente uniformizados, todos com crachá, com identificação, porque agora sim nós temos como provisionar e como planejar todo um contexto administrativo. E no tocante à questão dos atrasos de pagamento, sem entrar na questão dos repasses, talvez, óbvio que é um dia de atraso, principalmente, não, mas só vou concluir. Em alguns momentos pode ter acontecido um ou outro funcionário por um único motivo. Nós tivemos um problema muito sério aqui no município, que não aconteceu em São Vicente, que não tem acontecido em outros municípios. A questão do banco. Quando nós entramos após 30 dias, tanto é que os primeiros pagamentos foram feitos em 7 até. Nós solicitamos, demorou quase 60 dias para toda a equipe, até por uma questão, porque o senhor sabe como a saúde é dinâmica, né? Os plantões, um entre as 8, outro entre as 8, daí você está naquele plantão ou de 24 ou de 12 por 36. Essa questão de ajustar o período bancário, para abertura de conta e tudo isso, ele foi extenso, não para nós, para os nossos funcionários. E que acabaram, de uma certa forma, atrasando esse contexto para agilizar a forma do depósito em conta dos salários. Agora, se houve algum tipo de atraso maior do que um dia, 2, foi em questão, talvez, deve ser explicado pelo Poder Executivo, eu acho que seria mais convincente e até esclarecedor, porque eu não tenho propriedade para estar falando.